Apenas 20% da liderança ela é composta por ferramentas, passo a passo, e é aqui que a maioria das líderes elas focam em aprender, se preocupando apenas com a parte técnica da liderança. E esse é o motivo pelo qual você ainda se sente escrava das suas emoções na liderança. Mas existe um passo a passo que as líderes autênticas usam para tomar decisões com mais racionalidade. E uma vez que você aprender isso, você vai sair disso para isso. E esse é o mesmo método que eu utilizo na minha vida e já ensinei para centenas de outras líderes. E o mais importante disso tudo é que tem estudos científicos que embasam esse passo a passo que eu vou te mostrar. Existem duas formas de você ser menos afetadas pelas emoções no dia a dia. A primeira delas é usando a parte mais racional do seu cérebro. E a segunda delas, por incrível que pareça, é usando o teu lado emocional do cérebro. Eu só preciso deixar muito claro que não é possível controlar as tuas emoções. Se alguém já te falou isso, ou essa pessoa ela tá maluca, ou ela é falcatrua, tá? É possível treinar o nosso cérebro de maneira que se torne quase que automático, sabe? E você não tenha que ficar gastando muita energia no dia a dia para regular suas emoções. O maior problema de uma líder muito emocional e pouco racional é o de acabar tomando decisões com muita insegurança, tirar conclusões que não são verdade e meter os pés pelas mãos em situações que precisam de controle emocional e, especialmente, a equipe não confia em pessoas que são instáveis emocionalmente. A boa notícia é que é possível desenvolver tudo isso e se tornar mais racional, só que não vai ser do dia para a noite. A primeira forma de começar a ser mais racional é treinar a parte do teu cérebro que faz as coisas difíceis, mas quando é o certo a ser feito. Por exemplo, comer legumes quando você não gosta, mas você sabe que tem que comer. Fazer atividade física, mesmo que você vá contra a vontade, mas você sabe que é importante para sua saúde. Acordar cedo para ir trabalhar porque tem boleto para pagar e não tem como escolher. E quem comanda boa parte dessas decisões é o córtex pré-frontal. E quando você se deparar com uma situação que acabe te afetando emocionalmente, por exemplo, os pensamentos de uma síndrome da impostora, do tipo, é porque você é uma baita de uma incompetente, porque você não serve para estar nessa posição, nossa, quem te promoveu? Como você teve coragem de abrir essa empresa, sendo que você não tem nem capacidade de fazer o que você faz hoje? E na maioria das vezes, esses pensamentos, eles são pura vozes da cabeça, não tem realmente um embasamento por trás disso. Por esse motivo, o seu trabalho, sempre que surgir esses pensamentos, é fazer uma racionalização que coloque à prova esses pensamentos que surgiram na sua cabeça. E tem uma ferramenta que te ajuda a confrontar esses pensamentos que eu vou te falar ainda dentro desse vídeo. E esse processo de ser menos impulsiva no dia a dia é como se fosse um treino mesmo. Você precisa treinar a parte racional do seu cérebro. É tipo ir pra academia. E uma excelente metáfora para isso é a metáfora da trilha. Vou te explicar. Eu sou de Florianópolis. Eu amo fazer trilha e aqui tem duas trilhas que eu gosto bastante, só que elas são bem diferentes. Uma delas é a trilha da Caverna do Pântano do Sul. Uma trilha que é assim, ó, bem estreitinha, quando tu vai passando, vai roçando na tua perna, você tem que usar alguma calça, alguma coisa, porque ela vai te rasgando toda no meio do caminho, porque é uma trilha que ela é bastante perigosa e muito provavelmente não teve muita gente passando por ela. E tem uma outra trilha aqui em Floripa, que é a trilha da Praia do Saquinho, e ela é tão famosa e tão frequentada que a trilha para chegar até a praia, ela é pavimentada. Você tem noção de uma trilha pavimentada? Ou seja, muitas pessoas passaram por ali. Você percebe que pela trilha do pântano, pelo que eu descrevi, é uma trilha onde menos pessoas passaram, ou seja, ela não é tão demarcada quanto a trilha da Praia do Saquinho. E o processo que acontece com o seu cérebro quando a gente treina algo novo é muito parecido. Quanto mais você repete, quanto mais você treina, mais pavimentado vai ficando esse caminho e mais rápido o teu cérebro acessa esse tipo de comportamento. Mas eu sei que te explicar tudo isso muitas vezes não reflete o maior desafio na liderança, que é como que a gente coloca em prática na hora do vamos ver, na hora que o bicho tá pegando, na hora que o estresse acontece. Sendo assim, eu vou te passar agora algumas técnicas que eu utilizo quando eu chego no meu ápice de estresse, quando o meu emocional ele fica completamente abalado e não tem ferramenta racional ou qualquer coisa nesse sentido que vai me ajudar. Agora é kit de sobrevivência mesmo, tá? Deu ruim, não tem o que fazer? Vai pro banheiro. Se recompõe, se isola. Sabe aquela coisa de dar aquele grito mudo no banheiro? Faz isso só pra botar um pouco pra fora. Se precisar respirar fundo, coloca um fonezinho de ouvido, coloca aquela meditação SOS no aplicativo, no YouTube, vai te ajudar a te recompor, que é o que você mais precisa nesse momento. Ainda nessa linha
Você pode optar por trabalhar de uma salinha mais isolada, sabe? Não ficar perto da equipe para não demonstrar que você não tá legal, que você ainda não conseguiu se recompor naquele momento. E um último caminho que eu recomendo muito, tá? É você comunicar à sua equipe de que você não tá bem. Comunicar à sua equipe de que algo que está fora do seu controle aconteceu e que te afetou emocionalmente de alguma maneira. Assim a gente vai criando um ambiente até seguro, mesmo com a equipe, de que elas podem ser transparentes e compartilhar muitas vezes as emoções e o que elas estão sentindo. Mas essas são ferramentas que fazem muito sentido para mim. E dessa maneira eu pude aprender como não me sabotar, como antes eu me sabotava, sabe? E até pegando esse gancho da autossabotagem, uma coisa que é bem interessante da gente entender é que não existe autossabotagem. O que existe, na verdade, são partes conflitantes dentro da gente. É como se o teu corpinho ele estivesse buscando formas de te proteger, não de te machucar. Só que ele tende a buscar formas que economizem energia, tipo formas mais rápidas e mais fáceis mesmo. Ou seja, pelas trilhas mais pavimentadas do cérebro. Se você é uma líder que é boa demais em explodir com as pessoas, ou chorar quando alguém é mais duro com você, por exemplo, ou se calar depois de ter sido interrompida algumas vezes na hora de se posicionar, quando o correto a ser feito era se posicionar, isso significa que esse foi o jeito mais rápido e mais fácil que o teu corpinho encontrou de lidar com esse tipo de ambiente e situação. Quando você entende essa lógica da autossabotagem, o teu papel agora é investir numa autopercepção, que vai começar a te deixar mais racional. E um exemplo pessoal é que quando eu fico irritada, eu sinto uma leve tontura chegando. É algo muito louco e muito específico, mas que eu pude perceber. Sendo assim, quando eu percebo essa tonturinha chegando, eu escolho o que eu faço. Eu vou pra cima e vou explodir, ou eu vou recuar e vou tomar outras providências para que eu não chegue nesse ápice de ser sequestrada pelas minhas emoções, sabe? Agora eu vou te trazer uma recomendação que eu ensino exclusivamente para as minhas alunas da formação de liderança para mulheres, para você utilizar quando você tiver que fazer uma conversa difícil, para que você não morra de ansiedade antes, não queira fugir dessa conversa e realmente consiga ter uma conversa madura, de frente a frente, sabe? Irracional. Inclusive, eu vou deixar o link da formação aqui na descrição do vídeo, tá? Agora vamos para as orientações. Se prepare. Levante as evidências. O que a pessoa fez? Quando ela fez? Separa realmente os dados e fatos desses momentos. Ensaia antes, se for necessário para que você não fique nervosa, lembre de tudo que você precisa falar. E eu não vejo problema nenhum de você levar anotações, tá? De tudo que você se preparou para ter essa conversa. Depois disso, eu recomendo que você agende uma conversa mesmo. Marque um momento na agenda para que ninguém seja interrompido. Nem a pessoa com quem você vai conversar e nem você. Para que esse momento ele aconteça ali, entre vocês dois. É interessante você escolher um bom dia ou um bom momento, mas não fica esperando o momento perfeito, alinhamento planetário, porque isso não existe. Só tenta evitar marcar logo depois de uma reunião muito tensa ou de um dia mais desafiador. Tenta escolher ali um momento que seja bom para ambos os lados. E com o tempo, é possível parar de sofrer tanto por essas situações que acabam nos afetando emocionalmente, sabe? Até em situações como demitir um colaborador, por exemplo. E dessa maneira, você vai deixando de ser escrava das suas emoções. Eu sei que tem algumas líderes que um dos maiores desafios é lidar com ranço, que passa a sentir da equipe quando eles começam a ter comportamentos tipo negativos, sabe, repetitivos, que parece que a pessoa não se toca. Gabriel, você foi grosso com o cliente na loja hoje. Grosso? Da onde? Cuide dos julgamentos e das conclusões que você tira, líder. Você precisa começar a ver as coisas como elas são. O que exatamente o Gabriel falou que te gerou essa interpretação de que ele foi grosso? Eu tô te falando isso porque você precisa tomar cuidado com o efeito Pigmaleão. Sempre que você acredita nos seus julgamentos, sendo eles para você mesma ou para sua equipe, o seu corpinho, a sua mente, ela vai estar sempre buscando evidências que justifiquem isso. No sentido de que ela está sempre querendo buscar coerência, sabe? Ou seja, qualquer coisa que o Gabriel faça, você vai querer usar como justificativa para o teu julgamento. Logo, vai ser muito difícil você conseguir acompanhar algum tipo de evolução dele, e isso só mostra o quanto você é completamente uma escrava das suas emoções. Mas para lidar com tudo isso, agora eu vou te ensinar uma ferramenta poderosíssima. Essa é uma ferramenta para você utilizar no seu cotidiano mesmo. Ela é uma ferramenta utilizada pela terapia cognitivo comportamental, a TCC. E você deve usar essa ferramenta sempre que alguma emoção ou pensamento surgir que tenta roubar a tua racionalidade. Questionamento socrático. Qual é
é a evidência de que esse pensamento ele é verdadeiro? Existe alguma evidência contrária a esse pensamento? Esse pensamento ele é baseado em fatos ou é uma suposição? Como eu poderia ver essa situação de uma outra maneira? E o que eu diria para um amigo se ele estivesse na mesma situação que eu estou? Para ser mais racional e deixar de ser uma escrava das suas emoções, só que agora utilizando o lado emocional do seu cérebro, você precisa entender que você pode levar o cavalo até a beirada do rio para beber água. Você pode até querer enfiar a cabeça do cavalo dentro do rio, mas se o cavalo não quiser beber aguinha, ele não vai beber. Ou seja, foque no que está no seu controle. O sistema límbico, ele é o sistema de emoções e seguindo essa lógica de racionalização, é como se o sistema límbico ele te protegesse antes mesmo da frustração surgir. Então, sempre que surgir situações que te deixem emocionalmente afetada, se pergunte: eu fiz o melhor que eu podia ter feito nesse relatório? Eu já fiz todos os feedbacks necessários utilizando um método confiável para esse funcionário? O que já era esperado de mim enquanto posicionamento? Eu cumpri o que era esperado? Quando você faz tudo o que está no seu controle e tem consciência disso, fica tudo mais leve. Porque você evita aqueles momentos de surto, porque o combinado não sai caro, aquilo já era esperado. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino sobre a palavra de ouro na liderança. E esse vídeo ele vai tirar assim, um peso dos seus ombros toda vez que você tiver que cobrar a sua equipe. Para você assistir, é só apertar nesse vídeo que tá aparecendo aqui, tá? Vai lá, aperta aqui, vai assistir agora.